Pesquisa sobre mediunidade. De Gabriel Delany, 1898. Terceira parte. Capítulo 3. Escritas em línguas estrangeiras que o médium desconhece. Discussão sobre a extensão da memória latente. Acabamos de ver, no capítulo precedente, que a inteligência que dirige a mão do médium frequentemente dá provas de conhecimentos intelectuais que não pertencem ao escrevente, pelo valor das mensagens, por sua originalidade, ou pelas características científicas ou literárias que revelam. Reconhecemos que todas as noções são estranhas ao médium e aos assistentes. Consequentemente, é lógico atribuí-las àqueles que afirmam ser seus autores. Isto é, aos espíritos. Há circunstâncias em que essa ação estranha se revela com uma irresistível autoridade, como quando o médium escreve empregando idiomas estrangeiros que ele nunca aprendeu. É, evidentemente, um caso decisivo, mas que exige ser muito mais seriamente estudado, já que é mais demonstrativo. A primeira objeção é, como sempre, a simulação, mas notaremos que, em certas observações médicas, o médium estava em delírio e não podia usar subterfúgios para enganar as pessoas ao seu redor. Depois, temos em muitos relatos a afirmação de testemunhas que atestam que os pacientes não conheciam a língua utilizada e eram incapazes de uma fraude, consciente ou não. Precisaremos, igualmente, levar em consideração a intervenção da memória latente, que pode desempenhar um importante papel. Se, apesar dessas reservas, restam observações que resistem a todas essas análises, certamente se deverá concluir em favor da intervenção dos espíritos. Não nos deteremos sobre os fenômenos constatados entre os camisardes, ou os convulsivos de St. Medard, 2, nem tampouco sobre os dramas das possessas de Loudun ou de Louviers, que nos oferecem exemplos de camponeses ou de religiosas, em que os primeiros falam o mais correto francês, e as segundas, latim. Remetemos às obras citadas, e passamos ao estudo dos casos consignados pelos médicos. Início da nota do redator. 1. Figuier, Louis, Histoire du Merveilleux, 1860, tomo 2, páginas 267, 401 e 402, e Bonnemere, Eugène, Les Camisardes de Cévennes. 2. Montgeron, Carrede, La Vérité des Miracles opérés pour M. de Paris et autres appellants, volume 3, Cologne, 1747. Mathieu, Histoire des Miracles et des Convulsionnaires de St. Medard. Fim da nota do redator. César Lombroso, 3, narra as experiências seguintes, que lhe parecem provar que a memória pode ser desenvolvida de modo extraordinário por influência do hipnotismo. Tendo dito, diante de um paciente hipnotizado, 12 números, meia hora depois este repetiu os 6 primeiros, cometendo apenas um erro. Ele não sabia alemão, depois de ter-lhe ordenado que olhasse fixamente para uma linha de um livro alemão e a reproduzisse meia hora depois na lousa, este escreveu, ou melhor, traçou a imagem das letras, com suas formas peculiares, cometendo somente 3 erros entre 60 letras. O livro que tinha sido utilizado na experiência estando fechado, o paciente conseguiu, a uma ordem que lhe foi dada, encontrar a página e a linha em que antes tinha fixado sua atenção. Início da nota do redator. 3. Lombroso, Studi sul hipnotismo, Turim, 1886, página 5. Fim da nota do redator. Como vimos, é provável que, nos automatistas propriamente ditos, o conteúdo da memória latente se exteriorize mais facilmente sob a forma de escrita do que sob qualquer outra, e o paciente do Sr. Lombroso dá um bom exemplo disso. Se lhe tivessem dado a sugestão pós-hipnótica de escrever, no estado de vigília, os mesmos caracteres alemães, ele provavelmente teria conseguido fazê-lo.
A aparência da mediunidade teria sido ainda maior se a lembrança lhe tivesse voltado mais tarde, espontaneamente, em outras circunstâncias, por exemplo, numa sessão espírita. Sem dúvida, são apenas hipóteses, mas elas se apoiam em experiências positivas, e os espíritas têm o dever de considerar essas possibilidades na discussão dos resultados que constatarem. A capacidade de rememoração dos sonâmbulos é conhecida há muito tempo. Eis alguns exemplos disso. 4. Início da nota do redator. 4. Liebold, Leçon et les états analogues, página 92. Fim da nota do redator. Salvage conta ter visto uma paciente que repetia, diante dele, palavra por palavra, uma instrução em forma de catecismo ouvida na véspera e, sem dúvida, não seria capaz de fazê-lo no seu estado normal. Vimos a jovem polonesa do Sr. Chorowicz recitar textualmente passagens inteiras de um romance que nunca tinha lido. Uma jovem sonâmbula do Dr. Pezzi, um dia tinha tentado, em vão, lembrar-se de uma passagem de um discurso sobre o entusiasmo nas belas artes. Caída em sonambulismo, encontrou o que pensava estar esquecido. Uma das catalépticas do Dr. Patetin, após ouvir 50 versos, recitados uma única vez em sua presença, repetiu sem hesitar e sem erros, e no entanto não os conhecia antes. Em todos esses exemplos, o que está em jogo é simplesmente a memória. É muito desenvolvida, mas esses fatos nos parecem menos extraordinários depois que as modernas pesquisas sobre o hipnotismo nos revelaram o fenômeno a que se deu o nome ecmnésia. Sabemos que os Srs. Pitres, 5, Blanc-Fontenille, 6, Borroux e Burot, 7, etc. mostraram que se, por sugestão, leva-se certos pacientes de volta a um período qualquer da sua vida passada, eles se recordam com extraordinária precisão de tudo que lhes aconteceu naquela época, ao passo que se esqueceram de todas as lembranças posteriores. Assim, se afirmarmos Albertine que ela tem 5 anos, ela não sabe mais francês, fala utilizando um dialeto, conta todos os incidentes da sua vida infantil e não sabe mais nada do que se passou desde a época em que tinha 5 anos até o momento presente. É a ressurreição de um estado anterior, que se reproduz com a fidelidade de uma gravação fonográfica. Tudo que ela viu, ouviu, disse durante sua vida está gravado nela de um modo latente, mas indelével, e os exemplos precedentes nos mostram simplesmente episódios, fragmentos dessa memória total e indefectível. Início da nota do redator. 5. Pitres, Leçons cliniques sur hystérie et hypnotisme, tomo 2, páginas 220, 290 e 300. 6. Blanc-Fontenille, Étude sur uniforme particulière de délire hystérique, Bordeaux, 1887. 7. Borrout e Burot, La suggestion mentale et les variations de la personnalité, página 152. Fim da nota do redator. Observemos ainda que, se nada se perde na memória, ela, contudo, é incapaz de criar conhecimentos novos. É um maravilhoso aparelho de reprodução, mas não se deve pedir-lhe que ordene, que utilize os elementos que conserva. Seu papel limita-se a registrar e a reproduzir as associações visuais, auditivas, táteis, viscerais mesmo, que são contemporâneas. Se, pois, observarmos num indivíduo algo diferente da reprodução pura e simples do passado, se constatarmos conhecimentos mais amplos, um saber superior ao que possuía, a prática de regras que não lhe foram ensinadas, precisamos procurar em outra parte, e não nele, a causa desses fenômenos. Já constatamos que é preciso levar em consideração o trabalho da mente durante o sono, vimos também que em certos casos, a clarividência intervém, assim como a transmissão do pensamento. Agora devemos abordar outra fonte de informações que pode ser devida à lembrança de vidas anteriores.
No seu estudo sobre a consciência subliminar, 8, o Sr. Mir já assinalou essa possibilidade, e nós mesmos, na dissertação feita no Congresso Espírita de Londres, 9, enumeramos os argumentos em favor da teoria das vidas sucessivas. Pode acontecer, vez por outra, que um médium dê provas de conhecimentos que teria adquirido numa existência passada, do mesmo modo como os pacientes equimnésicos, durante o período de sugestão pós-hipnótica, se recordam de uma porção de detalhes que ignoram absolutamente no estado de vigília. Considerando essa hipótese, talvez possamos compreender os fatos que se seguem. Bertrand, diz. Início da nota do redator, 8. Proceedings, 1887. 9. Delany, Gabriel, Études sur les vies successives. Dissertação feita no Congresso Espírita de Londres, em Revue Scientifique et Morale du Spiritisme, julho, agosto, setembro de 1899. 10. Bertrand, Traité du Sonambulisme, página C309. Fim da nota do redator. Vimos camponeses que mal compreendiam francês expressar-se nessa língua, durante seu sonambulismo, com grande correção. Morial tratou de uma criança de 12 anos que tinha aprendido somente os primeiros elementos da língua latina e que, nos acessos de uma febre maligna, falava nessa língua com uma correção e uma elegância iguais às dos mais versados na sua prática. O Dr. Macário, 11, cita o fato, observado pelo Dr. Rosial, de um aluno chamado Bellier que, muito fraco em sua classe, quinta, nos seus acessos expressava-se em latim com facilidade e uma feliz escolha de expressões. Início da nota do redator, 11. Macário, do Sonneil, página 121. Fim da nota do redator. Com estes exemplos, estamos longe de uma frase latina repetida automaticamente pela criada de um vigário. Há um discernimento, uma escolha, um emprego metódico e racional de um vocabulário de regras complicadas pertencentes a uma língua estrangeira, admitindo-se que a memória e a inteligência desses jovens têm a maior capacidade possível, não podemos conceber que se utilizem de palavras e regras que nunca aprenderam. O estudo atento dos fenômenos espíritas frequentemente nos porá diante de casos semelhantes, e seja qual for a hipótese que adotemos, lembranças de vidas anteriores, ou manifestações de espíritos, a tese materialista nada ganhará com isso. Abordemos, a seguir, o estudo dos documentos que possuímos sobre o assunto. Eliminemos, de imediato, as comunicações escritas, muito numerosas, que se restringem a citações de autores estrangeiros, ou algumas palavras isoladas, porque sempre é possível supor-se que esses fragmentos tenham sido conhecidos, lidos ou copiados antes, e que a lembrança deles não tenha ficado guardada. Dediquemo-nos especialmente às mensagens que têm um objeto determinado. Escritas em grego e em latim. Um dos primeiros propagadores do espiritismo na França foi Pierre Hart, diretor da Revue Spiritualiste. Era um homem instruído, de espírito positivo, que prestou grandes serviços ao livre pensamento, assumindo corajosamente a defesa dos fatos novos, que sofriam a mais violenta oposição por parte do público. Seu nome merece ser lembrado, porque foi um precursor no caminho que seguimos. Na Revue de 1859, 12, encontramos o testemunho que se segue, que nos parece apresentar características muito sérias de autenticidade. Após ter reexaminado algumas cartas vindas de Rhodes e contendo relatos de fatos, Pierre Hart diz. Início da nota do redator, 12. Pierre Hart, Reme Spiritualiste, 1859, página 305. Fim da nota do redator. Outra carta nos fala de ditados mediúnicos notáveis feitos a vários professores do Liceu de Rhodes. Um deles,
o Sr. Koster, professor de alemão, homem de grande erudição, querendo convencer-se da veracidade das manifestações espiritualistas, reuniu na sua casa o médium L. o Sr. Volson, professor do ensino médio, e o Sr. Wierjeski, inspetor de disciplina. Encontraram-se, escritos pela mão do médium, homem completamente alheio às línguas mortas, conselhos dirigidos aos assistentes, conselhos que se reconheceu serem expressos na pura língua de Platão. Tendo perguntado qualquer coisa a respeito de assuntos pessoais, o Sr. Koster ficou duplamente convencido e estupefato ao ver um projeto que nunca havia comunicado a ninguém escrito em bela língua latina, que os assistentes declararam ser latim de Virgílio. O que houve de notável ao mesmo tempo nessas comunicações, acrescenta nosso correspondente, foi que os caracteres às vezes eram escritos ao contrário, como os que se gravam numa pedra litográfica, de modo que só conseguiram lê-los colocando o papel diante de um espelho. Nada falta aqui para estarmos diante de um fato verdadeiramente demonstrativo. Primeiro, ele é autêntico, uma vez que Pierhart cita os nomes das testemunhas que são pessoas honradas com as quais ele se corresponde. Segundo, eles têm a necessária competência para bem avaliar a língua empregada. Terceiro, a comunicação não é a reprodução de uma passagem impressa, de um autor qualquer. São conselhos aos assistentes, que evidentemente foram improvisados pela inteligência que dirigia a mão do médium. Quarto, o grego e o latim eram totalmente desconhecidos do escritor e, no entanto, estavam escritos corretamente. Quinto, qualquer transmissão de pensamento era impossível, já que os professores de modo algum esperavam que lhes falassem em grego, e, como se para frustrar qualquer interpretação telepática, a outra mensagem que se sucedeu imediatamente à primeira, foi expressa em latim. Sexto, enfim, a escrita em espelho, principalmente em língua estrangeira, exclui absolutamente toda transmissão inconsciente ou subconsciente. Sétimo, finalmente há, além disso, a revelação de um fato desconhecido do médium. Mesmo que só possuíssemos esse caso, já teríamos que acreditar na intervenção dos espíritos, mas já vimos, e em seguida constataremos, que longe está de ser um caso isolado. Outra comunicação em latim. Na mesma Revue Spiritualiste, 13, encontramos o depoimento do Sr. Grande Boulogne, católico fervoroso, antigo vice-cônsul da França, que sustenta que podemos conciliar perfeitamente a fé mais intacta nos dogmas da Igreja Católica, praticando ao mesmo tempo a evocação dos espíritos. Para apoiar sua tese, cita comunicações obtidas num meio essencialmente piedoso e mesmo devoto. Início da nota do redator, 13. Pierhart, Reme Spiritualiste, 1862, páginas 14 e 15. Fim da nota do redator. Que me perdoem os demoníacos, diz ele, dificilmente me persuadirão de que uma prece seja um ato de impiedade e principalmente um apelo a Satã. O resultado prático é que materialistas, incrédulos obstinados, ficaram convencidos e se converteram, é que eclesiásticos, tão recomendáveis por suas virtudes, como por seu saber, após terem dado inicialmente provas das mais vivas prevenções, logo testemunharam seu assombro, seu respeito e sua completa edificação. Um deles foi objeto de uma comunicação bem significativa em latim. Transcrevo-a textualmente. Sacerdotes a Deo dilecti, cur manifesta negas. Cur concedens omnipotenti Deo, non fateris veritatem, oclorum assi stringentem. Sacrae literae, memento, crebrae sunt manifestationibus angelicus, coeculatus vidi et crede. Tradução literal. Sacerdote amado por Deus, por que negas o que é manifestado? Porque, inclinando-te diante do Todo-Poderoso Deus, não confessas a verdade, que fere a pupila dos teus olhos?
As Sagradas Escrituras, lembra-te, estão cheias de manifestações dos anjos, tu que fechas os olhos, vê e crê. De noite, uma jovem senhora segurava o lápis, escrevendo com uma rapidez inusitada, e, enquanto isso, pancadas não cessavam de ressoar na mesa e no teto. Uma circunstância verdadeiramente interessante é que a médium, abaixo de cada palavra em latim, dava-nos ao mesmo tempo a tradução interlinear, que aqui coloquei a seguir, para poupar-vos uma dificuldade tipográfica. É bom acrescentar que a médium é incapaz de ler corretamente uma frase latina. Voltamos a repetir que nenhuma leitura de pensamento pode produzir esse fenômeno, porque, supondo-se que a consciência sonambúlica pesque, por assim dizer, na memória latente dos assistentes, a palavra latina correspondente ao termo francês, ela não conseguirá construir a frase gramaticalmente, já que não possui sequer indícios de um rudimento das regras complicadas que regem esse idioma. Tampouco podemos fazer intervir a subconsciência dos assistentes, porque, sendo incrédulos, eram incapazes de formular em latim argumentos que combatiam diretamente seu modo de ver. Nem a clarividência, nem a telepatia, nem a memória latente poderiam, a qualquer título, ser invocadas. Além da intervenção espiritual, portanto, resta apenas em postura, ou por parte da médium, ou do Dr. Grande Boulogne, hipótese absurda quanto a este último e fato improvável quanto à senhora em questão, porque, ao mesmo tempo que escrevia, pancadas ressoavam na mesa e no teto. Quem então teria colaborado para a comédia com aquelas manifestações físicas concomitantes, naquele meio culto e de elevada moralidade? Um professor médium? O Dr. Gibier, 14, narra, segundo a Revista Espírita, 15, as experiências feitas pelo Sr. Diderot, professor primário, e por seu assistente, que era médium. Após falar do assombro do rapaz quando sentiu sua mão arrebatada à revelia e constatou que ela reproduzia ideias que não eram suas, ele narra uma sessão ocorrida em companhia de sacerdotes que queriam estudar os fatos. Passamos-lhe a palavra. Início da nota do redator, 14. Gibier, L'Espiritismo e o Faquirismo Ocidental, página 163. 15. Revista Espírita, 15 de janeiro de 1886. Fim da nota do redator. Um cônego da Catedral de Nancy, o abade Garo, tendo também ouvido falar das surpreendentes revelações obtidas por meu rapaz, mandou-o chamar um dia à sua casa, e eu o acompanhei. Lá achavam-se reunidos 5 ou 6 padres idosos e respeitáveis. Entregaram papel e lápis ao rapaz, convidando-o a responder certas perguntas, fechadas num envelope lacrado colocado sobre a mesa. Nunca soube a natureza das perguntas, mas sei que a primeira resposta assombrou os padres que se olharam estupefatos com a frase que acabava de ser escrita. Uma resposta foi mesmo dada em latim. Ora, o rapaz não tinha o menor conhecimento dessa língua. O abade Garo só acreditou diante da declaração formal do médium de que ignorava absolutamente o latim. De modo algum se pode pensar aqui em sugestão mental, porque o próprio assombro dos assistentes demonstra que eles não pensavam em formular uma pergunta em latim. Quanto a fazê-lo inconscientemente, já vimos como essa hipótese é improvável. É impossível sugerir alguma coisa que se ignore, como uma súbita resposta em latim. Reconheçamos, pois, a ação de uma inteligência estranha aos assistentes, que, à sua maneira, manifesta sua independência e sua personalidade. O depoimento do professor Damiani. Em 1869, a Sociedade Dialética de Londres abriu uma enquete sobre os fenômenos espíritas e consignou suas observações num interessante relatório, recentemente traduzido para o francês pelo Dr. Dussart, 16. Grande quantidade de testemunhas vieram contar as experiências a que haviam assistido, como atores ou espectadores,
E a leitura desses depoimentos é do mais alto interesse para estabelecer a continuidade dessas manifestações que ainda hoje acontecem em todos os países. Início da nota do redator, 16. Dos Rapport sur l'Espiritualisme, páginas 216 e 217. Fim da nota do redator. Do relato do professor Damiani, destacamos os fatos seguintes, que se relacionam diretamente com nosso estudo. Recentemente, quando estava na Sicília, um poema de 200 versos, muito bem composto, em dialeto siciliano, bem como numerosas comunicações em alemão, em francês, em latim e em inglês foram transmitidos, por um médium completamente iletrado, pertencente à classe operária. Nesse relato, constatamos uma tripla manifestação. Primeiro, a escrita por alguém que nunca aprendeu essa arte. Segundo, o emprego de idiomas estrangeiros variados. Terceiro, a produção de um poema que não poderia emanar da subconsciência do médium, já que ele não conhecia as regras da versificação. A continuação do depoimento do professor Damiani nos revela outras comunicações totalmente acima da capacidade intelectual do escrevente. Vejamos. Encontrei-me em Clifton com um jovem médium de 10 ou 11 anos que escrevia longas dissertações sobre assuntos de filosofia espiritualista. Os assuntos, e a maneira como eram tratados, bem poderiam ser assinados por um escritor experiente e maduro, perfeitamente a par das questões. Durante uma sessão, pus o célebre Gavazzi diante desse jovem médium. O sutil polemista fez ao médium, ou ao espírito que se manifestava através dele, diversas perguntas sobre assuntos abstratos de metafísica e de teologia, e recebeu respostas tão profundas e sábias, que ficou convencido de que, absolutamente, não estava diante de um caso de criança prodígio. Esse jovem médium, cujos escritos abrangiam 12 volumes, traçava caracteres diferentes, conforme o espírito que se apossava dele, que o dirigia e, às vezes, escrevia em diversas línguas mortas. Conheço outro médium de 15 anos de idade, também residente em Clifton, que, sob a influência dos espíritos, dá respostas escritas em versos tão notáveis pela forma quanto pelo conteúdo, que não é possível que quem o conheça tenha a menor suspeita de que tenha conseguido fazê-los pessoalmente sem ser assistido. Nesses exemplos, nenhuma das hipóteses dos incrédulos, criptonésia, telepatia ou leitura do pensamento, poderiam ser invocadas como explicação. Só a teoria espírita oferece uma solução racional para esses fatos aparentemente tão extraordinários. O relato do Sr. Jambu. Os fenômenos espíritas apresentam tal riqueza e variedade, que as breves e áridas análises dos críticos que delas falaram não permitiriam supor. Vimos que sábios como Crookes e Hodgson afirmam que os médiums podem escrever simultaneamente comunicações diferentes, com a mão direita e com a mão esquerda. Em seu depoimento perante o Comitê da Sociedade Dialética, o Sr. Burks revela que constatou a existência da mesma faculdade, como também da escrita em idioma estrangeiro, na senhorita Mary, sua cunhada. 17. Início da nota do redator, 17. Idem, páginas 327 e 329. Fim da nota do redator. Mary percebeu espontaneamente que era uma extraordinária médium escrevente. Assim que pegava um lápis, escrevia automaticamente respostas às perguntas formuladas mentalmente. Via escrever sobre diferentes assuntos, tendo um lápis em cada mão, sem prestar atenção ao que fazia. Em várias oportunidades, em casos de doenças graves, recebemos prescrições médicas por esse processo, e sua aplicação deu resultados imediatos. Em certos casos, os espíritos fazem a mão da senhorita Mary escrever automaticamente em estilos e línguas diferentes. Em determinada ocasião, um senhor espanhol traduziu uma dessas mensagens, e o espírito dizia ser espanhol.
Nessa observação, encontramos as mais sérias características para convencer-nos da intervenção dos espíritos. Primeiro, escritos separados, de cada uma das mãos. Segundo, mudança de estilo e de letra conforme as diversas personalidades que se manifestam. Terceiro, línguas estrangeiras desconhecidas do médium. Sendo o Sr. Burke pessoalmente conhecido pelos sábios do Comitê da Sociedade Dialética, sua sinceridade e sua boa-fé não poderiam ser postas em dúvida. Um espírito telegrafista. Quando um médium não emprega uma língua estrangeira, mas utiliza um processo telegráfico que lhe é desconhecido, nesse caso, também, podemos admitir que não é sua subconsciência que lhe fornece esse conhecimento. Um curioso exemplo disso é dado na biografia de uma médium notável, a Sra. Conant. Reproduzimo-lo aqui, conforme a tradução de Aksakoff, 18. Início da nota do redator, 18. Aksakoff, Animismo e Espiritismo, página 369. Fim da nota do redator. Por ocasião de uma estada em Cummings House, Boston, a Sra. Conant recebeu a visita de um desconhecido que declarou que estudava os fenômenos espíritas e desejava muito ter, da parte de um amigo, uma certa prova de identidade que ainda não tinha conseguido obter. Acabava de visitar um médium que morava num bairro afastado da cidade, que o tinha encaminhado à Sra. Conant, dizendo que, numa sessão com ela, seu desejo seria satisfeito. Acomodaram-se. De repente, a mão da Sra. Conant começou a executar movimentos bruscos, subindo e descendo de um modo estranho e irregular, de modo que o lápis dava pancadas secas que se seguiam rapidamente. A Sra. Conant não compreendia o que estava acontecendo, e, sem esperanças de obter um resultado qualquer, perturbada por aquele insucesso, disse ao visitante: "Inútil continuar. Está claro que no momento não há aqui nenhum espírito que possa comunicar-se com o senhor. Há alguém, mas ele não descobre o meio de comunicar-se." Qual não foi seu espanto quando o visitante lhe declarou que, ao contrário, estava muito satisfeito, que a sessão tinha sido um sucesso e que, finalmente, tinha obtido, do seu amigo, a prova desejada, que a tinha escrito, sem que ela o percebesse. Dadas as explicações, a médium ficou sabendo que o visitante desconhecido era telegrafista profissional, tal e como o amigo de quem esperava a mensagem, como prova da sua identidade, devia comunicar-se com ele através de sinais telegráficos, e era o que a Sra. Conant acabara de fazer, de modo completamente mecânico, já que não tinha a menor ideia do alfabeto telegráfico, e estranhara que a sessão não desse resultado. O visitante pôde convencer-se, desse modo, de que a intermediária da mensagem, ou seja, a médium, ignorava-lhe absolutamente o conteúdo. Achamos, aqui também, que qualquer comentário é supérfluo. O caso do Abade Grimaldi. Eis um exemplo mais recente, cujo relato ouvimos da própria boca do Sr. Abade Grimaldi, numa das nossas passagens por Avignon. Das minhas observações pessoais, diz o Sr. Leon Denis, 19, eu também poderia extrair numerosos casos de identidade de espíritos. Limitar-me-ei a assinalar o seguinte, obtido após uma conferência contraditória que fiz na prefeitura de Avignon, durante a qual o Sr. Abade Grimaldi me pediu provas da realidade do espiritismo. Esses detalhes são trechos de uma ata que tenho diante de mim. Está assinada por 12 testemunhas, e mantenho-a à disposição dos interessados. Início da nota do redator, 19. Denis, Leon, M. Camille Flammarion et l'Espiritisme, Revue Scientifique et Morale do Spiritisme, julho de 1899, página 12. Fim da nota do redator. A 13 de janeiro de 1899, 12 pessoas achavam-se reunidas na casa do Sr. David, Place des Corps Saints, 9, em Avignon, para sua sessão semanal de espiritismo.
Depois de um momento de concentração, vimos a médium, Sra. Galas, em estado de transe, voltar-se para o lado do Sr. Abade Grimaldi e falar-lhe na linguagem de sinais empregada por certos surdo-mudos. A variação mímica era tal, que pediram ao espírito o favor de comunicar-se mais lentamente, e ele logo concordou. Por uma precaução cuja importância se apreciará, tudo que o Sr. Abade Grimaldi fez foi enunciar as letras à medida que a médium as transmitia. Como cada letra isolada nada significava, mesmo que se quisesse não teria sido possível interpretar o pensamento do espírito, que só no final da sessão foi conhecido, tendo a leitura sido feita por um dos dois membros do grupo encarregado de transcrever os caracteres. Além disso, a médium empregou um duplo método, o que enuncia todas as letras de uma palavra, para indicar-lhe a ortografia, única forma sensível para os olhos, e o que só enuncia a articulação, sem levar em consideração a forma gráfica, método cujo inventor foi o Sr. Fourcade, e que só é usado na instituição dos surdo-mudos de Avignon. Esses detalhes são fornecidos pelo Sr. Abade Grimaldi, diretor e fundador do estabelecimento. A comunicação relativa à obra de alta filantropia que o Sr. Abade Grimaldi se devotou, estava assinada, Irmão Fourcade, falecido em Caen. Nenhum dos assistentes, exceto o venerável eclesiástico, conheceu ou pôde conhecer o autor dessa comunicação, embora ele tivesse passado algum tempo em Avignon, há 30 anos. Assinaram, os membros do grupo que assistiu a essa sessão, Torsier, diretor do Banco da França, aposentado, Roussel, Domenech, David, Bremond, Anuel, Sras. Torsier, Roussel, David, Bremond. Anexo ata, está o seguinte atestado. Eu abaixo o assinado, Grimaldi, sacerdote, diretor fundador da Instituição de Enfermos da Palavra, surdo-mudos, gagos e crianças anormais, em Avignon, atesto a exatidão absoluta de tudo o que está relatado acima. Para falar a verdade, devo dizer que estava longe de esperar semelhante manifestação, cuja importância compreendo, do ponto de vista do espiritismo, de que sou um adepto fervoroso, não faço qualquer objeção a declará-lo publicamente. Avignon, 17 de abril de 1899. Assinado Grimaldi, sacerdote. Conversação por gestos. A Sra. Ardinge Britten, escritora muito conhecida, cuja vida foi dedicada à propagação do espiritismo, em 1872 publicou um jornal mensal intitulado Etoile de Ouest, no qual encontramos, à página 261, o seguinte relato, que tem grande analogia com o fato precedente. Sábado, 21 de agosto de 1872, fazia uma conferência em Syracuse, Nova York, e entre sessão da manhã e a da noite, assistia a uma reunião na casa do Sr. Bears. Entre os assistentes, que eram em torno de 20, achavam-se 2 senhoras e 2 cavalheiros vindos de uma cidade vizinha para assistir às minhas conferências. No decorrer da reunião, a Sra. Corwin, médium, caiu em transe e indicou com a mão um dos assistentes, este se levantou e, atravessando a sala, foi sentar-se ao lado da médium. Então o espírito pareceu fazer reiteradas tentativas de falar, incapaz, parecia, de submeter os órgãos da médium à sua vontade, o que provocou uma sensação desagradável na maioria dos assistentes. Observamos, enquanto isso, que a mão esquerda da médium se levantava de quando em quando e que os dedos faziam diversos movimentos. Alguns instantes depois, o cavalheiro em questão declarou que o espírito lhe havia dado uma prova da sua identidade, e isso de um modo indubitável. Supondo que fosse um sinal qualquer convencionado, continuamos esperando ouvir o espírito pronunciar palavras, propondo um meio qualquer que facilitasse a comunicação.
Subitamente, a médium caiu sob a influência de um outro espírito, que declarou de uma maneira perfeitamente calma que, se ficássemos tranquilos, a esposa do cavalheiro que estava perto da médium tentaria manifestar-se de novo, que na terra ela tinha sido surdo-muda e que se comunicaria por meio do alfabeto dos surdo-mudos. Fez-se silêncio, e logo a individualidade anunciada voltou e falou por 20 minutos com o marido. Os dedos da médium formavam as respostas e as frases através dos sinais usados pelos surdo-mudos. A cena era comovente, o marido mantinha-se diante da médium em transe, fazendo diversas perguntas à esposa por sinais, e ela lhe respondia da mesma forma, por intermédio de um organismo alheio, de uma pessoa que nunca havia praticado esse modo de conversação. O espírito respondia igualmente a perguntas mentais, escrevendo-as pela mão da médium. Essas respostas eram sempre satisfatórias. Repetimos que a médium e o cavalheiro de que estamos tratando não se conheciam, absolutamente, e que a médium jamais, até então, tinha visto empregar os sinais do alfabeto dos surdo-mudos. Nunca tendo sido discutida a veracidade da senhora Ardinge Britten, aceitamos seu testemunho e consideramos que o emprego de sinais convencionais desconhecidos do médium constitui uma prova da intervenção de um espírito conhecedor dessa linguagem. Não é possível que o interrogador tenha podido sugerir mentalmente, e sobretudo inconscientemente, os atos complicados necessários à expressão dos pensamentos que eram transmitidos. Escrita numa língua desconhecida na Europa. É impossível explicar logicamente os casos precedentes, mesmo atribuindo-se à memória latente, à clarividência e à telepatia toda a extensão possível. O mesmo acontece com o fato seguinte, que citamos sob a garantia do ilustre Alfred Russel Wallace, membro da Real Sociedade Inglesa. Foi numa conferência intitulada Existe Outra Vida, feita em 1887 no Templo Metropolitano de São Francisco, que o encontramos, exposto resumidamente nestes termos. 20. Início da nota do redator. 20. Russel Wallace, Alfred, Les Miracles et le Moderne Spiritualisme, página 362. Fim da nota do redator. Vejamos agora os fenômenos físicos combinados com os fenômenos mentais, como a escrita e o desenho. Hoje são coisas tão frequentes, que quase todo mundo pode ter tido oportunidade de constatá-los pessoalmente. Apresentam-se numa infinidade de formas. Papéis jogados ao chão, e apanhados minutos depois, acham-se cobertos de escritas, a mesma coisa quanto a lápis fechados à chave em gavetas, ou então o espírito escreve no teto, em locais inacessíveis. Escrita aparece entre lousas unidas, e frequentemente sob a mão da pessoa que a pediu. Às vezes a frase está escrita numa língua que o médium não compreende, outras, numa língua que ninguém compreende, que se tem uma considerável dificuldade para decifrar, mas geralmente, creio, essas comunicações são interpretadas e reconhecidas como estando numa língua definida. Um dos meus amigos, na Inglaterra, obteve com sua família, e sem médium público, uma escrita numa língua que eles não compreendiam, que tiveram enorme dificuldade para interpretar, e que só foi reconhecida por um missionário das Ilhas dos Mares do Sul, que estava familiarizado com ela. Estava escrita corretamente, e ninguém na casa conhecia uma única palavra daquele idioma. Poderíamos aumentar muito a quantidade desses testemunhos, mas somos obrigados a limitar-nos, por termos ainda outros fenômenos interessantes a examinar. Para terminar, nos contentaremos citando observações mais recentes, que mostrarão que os fatos de que falamos continuam a produzir-se em todos os países, e que basta procurar sinceramente para descobri-los. Estranha revelação pela escrita automática. Os análises psíquicos, 21, reproduzem o relato que se segue, e que se deve ao Sr. Gordigiani.
Ele se tornou médium escrevente aos 15 anos, depois de ter feito experiências tipológicas. Passamos-lhe a palavra. Início da nota do redator, 21. Análises Psíquicas, setembro-outubro de 1898, página 257. Fim da nota do redator. Tive essa espécie de mediunidade, movimento de mesa, durante várias semanas. Depois, desenvolveu-se em minha escrita automática e renunciamos a todas as experiências físicas, que podem ter muito interesse para os sábios, mas não para quem busca nesses fenômenos a prova da sobrevivência da alma. Minha mãe queria a prova da sobrevivência da sua filha, e acreditávamos tê-la conseguido. Escrevi automaticamente coisas que minha irmã doente havia dito à minha mãe, no campo, onde a desgraça aconteceu, enquanto eu estava em Florença, no colégio militar, de onde só saí depois da morte dela. Já sabemos que se o médium só tivesse obtido esse tipo de prova, seria insuficiente, porque a transmissão do pensamento da mãe para o filho é bem possível, pois temos um bom exemplo disso nas experiências do reverendo Neumann. Eis, porém, onde as coisas se complicam. Outras provas vieram em apoio dessa, e o fenômeno tinha uma característica especial, pelo fato de 150 individualidades, de que eu não tinha conhecimento nem consciência, por assim dizer, terem se manifestado em minhas escritas, e cada vez que de novo se apresentavam, era sempre o mesmo estilo, a mesma língua, a mesma época, e o mesmo caráter moral. Automaticamente, e sem saber nem compreender o que escrevia, tracei rapidamente a lápis, na língua italiana do século XIII, visões místicas, que foram admiradas por alguns dos nossos melhores escritores. Diálogos filosóficos de elevada moral foram resultado das numerosas perguntas formuladas pelos assistentes, várias respostas eram em língua moderna, outras, em grande quantidade, eram em dialeto antigo, quase latim, que no século XIII chamavam latim vulgar. Nesses diálogos, pouco a pouco desenvolveram-se as teorias budistas e o quietismo da Sra. Guion. Nem minha mãe, nem eu, nem qualquer das pessoas presentes sabíamos uma palavra sequer dessas coisas ou dessas doutrinas. Parece-nos difícil comparar essas individualidades tão múltiplas e tão diferentes com personalidades secundárias, não somente porque são muito numerosas, mas também porque algumas delas empregam uma língua antiga, ignorada pelo escrevente, e porque mostram conhecimentos que nenhum dos experimentadores possuía. Uma circunstância desse relato nos leva igualmente a rejeitar a hipótese, sempre possível e às vezes muito verossímil, da clarividência, é que as respostas eram dadas imediatamente em resposta às perguntas dos assistentes. Este é um ponto muito importante, porque se tivessem feito na véspera perguntas que ele teria que responder no dia seguinte, poder-se-ia supor que durante a noite a alma do rapaz tivesse conseguido adquirir, pela clarividência, as noções novas que a seguir se revelavam pela escrita. Essas observações dão um valor considerável aos detalhes fornecidos pelo Sr. Gordigiani, que continua assim sua narrativa. Obtive escritas relativas à cidade de Rodi, na Úmbria, e aos seus arredores, pequenas aldeias, quase desconhecidas, eram mencionadas. Nomes de antigas famílias italianas, hoje extintas, foram citados a propósito de particularidades históricas desconhecidas, mas que sempre tinham um cunho de verdade. Frequentemente verificamos, nos arquivos de Florença e de Siena, a exatidão desses nomes. As particularidades, os nomes de pessoas, de cidades, de aldeias nunca vinham sem razão de ser, mas sempre em consequência de uma conversa precedente, e na qual eu jamais tomei parte. Eu era sempre um instrumento passivo, inconsciente, mais ou menos como um telefone, mas nunca entrava em transe. Vez por outra, houve penosas aventuras com minha escrita inconsciente ou transcrever uma que nos foi particularmente desagradável.
Em 1883, meu pai fazia o retrato da senhora B.M. Não posso citar o nome completo, uma vez que a história em questão pode ser incômoda, uma dama americana bem conhecida por sua posição, por sua grande inteligência e sua filantropia. Enquanto posava para o retrato, a conversa se voltou para o espiritismo, e ela ficou sabendo que eu era o que chamam de médium escrevente. Pediu a meu pai o favor de deixá-la assistir a uma sessão. Este ficou muito embaraçado, pois sabia que minha mãe relutava muito para admitir uma nova pessoa em nossas reuniões, que já não eram mais experiências, mas que para ela era um momento de recolhimento e de conforto íntimo. Minha mãe, realmente, pediu a meu pai que a livrasse da visita daquela senhora, mas a insistência desta foi tão intensa e tão premente, que, decididamente, ele foi obrigado a satisfazê-la. Minha mãe pediu a uma senhora amiga, que fala inglês muito bem, que fizesse o favor de servir de intérprete, e uma noite nos reunimos em nossa casa para tentar evocar o marido da senhora B.M., falecido há vários anos. Enquanto posava, essa senhora tinha falado a meu pai sobre o luto severo que havia usado por ocasião da morte do marido, contara-lhe como havia empenhado seus esforços para executar suas últimas vontades, respeitando-lhe os mínimos desejos, tanto quanto a educação dos filhos quanto a disposição dos negócios de sucessão, e expressar a sua satisfação por ter cumprido seus deveres para com a memória do marido. Isso é tudo que sabíamos sobre essa família, da qual nada conhecíamos antes de a senhora M.B. entrar no ateliê de meu pai. Na noite que devia preceder nossa reunião com essa senhora, minha mãe pediu-me para pensar. É assim que falamos em vez de dizer evocar, como tantos outros dizem, e, de resto, está certo, porque basta-me pensar para, quase sempre, obter a personalidade pedida, num dos seus tios que, segundo achava, poderia ajudá-la na dificuldade de obter alguma coisa que pudesse satisfazer a novata em nossas sessões. Foi uma espécie de sessão preparatória, para evitar um completo fracasso, mas só conseguimos obter vagas promessas. No dia seguinte, a senhora B.M. entrou no salão de minha mãe exatamente às 9 horas da noite. A senhora P., a intérprete, estava presente, bem como meu pai e um advogado seu amigo, Sr. C. Eu estava sentado diante de uma mesa, com um lápis na mão e papel branco à minha frente. Pouco depois, meu lápis traçou estas palavras: há uma inimizade, que não posso compreender, entre a senhora e seu falecido marido. Convencida como estava, assim como todos nós, do perfeito entendimento daquela família, minha mãe ficou perturbada, e fingiu não compreender para não repetir a frase. De novo perguntou se seria possível entrar em contato com o marido da senhora B.M. e o lápis, inexorável, repetiu sua frase: há uma inimizade, que não posso compreender, entre a senhora e seu falecido marido. A senhora P. nos disse que a senhora B.M. queria a todo preço saber o que tinha sido escrito, e a frase lhe foi invertida para o inglês. Nenhum de nós jamais esquecerá a profunda emoção sentida ao ver a senhora B.M. levantar-se, muito pálida, exclamar: como ainda? Foi um verdadeiro lance teatral. Em seguida, ela explicou rapidamente à senhora P. em inglês, que entre ela e o marido houvera sérias divergências, mas que pensava que a morte tivesse apagado nele todo o ressentimento, já que ela o havia perdoado e tinha executado fielmente todas as suas últimas vontades. Minha mãe quis insistir para saber se mais tarde não seria possível ter uma outra comunicação mais favorável. Meu lápis traçou esta estranha frase: impossível, ele está em Inglaterra. Desta vez, tínhamos certeza de termos sido mistificados, e minha mãe queria a todo custo interrompê-lo, confusa por ter que dizer àquela dama semelhante bobagem. Mas a senhora C. insistiu, querendo ter a chave do enigma, e perguntou:
Por que razão dizeis que ele está em Nigriti? E o lápis escreveu, tem por missão influenciar para a abolição da escravatura. Por que teve tal missão? Porque é negro. Muito desanimada, minha mãe, que não estava mais interessada na sessão depois de ver essa inaceitável explicação, tão ofensiva àquela dama, apanhou rapidamente a folha de papel, pensando não estar sendo notada, amassou-a e jogou-a no chão. Mas a senhora B.M. tinha visto e gritou: a senhora não tem o direito de fazer isso, tudo o que se escreve neste momento me pertence. Reclamou a bola de papel, que lhe foi entregue. Alisou-a e a senhora P. lhe disse o que estava escrito. Levantou imediatamente, parecendo muito emocionada, desejou-nos boa noite e foi embora. Estávamos estupefatos e desgostosos com a impressão que a senhora tinha tido. Minha mãe não cessava de repetir: é a primeira vez que somos mistificados assim, porque a última frase é uma brincadeira descabida, mas a primeira era verdade, e deixou a senhora B.M. muito emocionada. No dia seguinte, pela manhã, meu pai tinha uma sessão com ela. Voltou para casa na hora do almoço rindo como um louco e disse à minha mãe em altos brados: era negro. Era negro. Não compreendíamos. Então ele nos disse que a senhora B.M. lhe havia contado longamente sua história, dizendo que após seu casamento, sua família tinha descoberto que seu marido era de origem indígena, isto é, homem de cor. Quase não se notava, mas era um casamento desigual, muito vexatório para alguns americanos. Daí a origem da inimizade, que durou por toda a vida, mas que a senhora B.M. pensava estar extinta com a morte, porque, dizia, ela tinha cumprido todas as vontades do marido. Os textos obtidos pela escrita mecânica têm uma curiosidade bem mais interessante do que tudo que acabo de dizer-vos, mas infelizmente, estão em italiano e a maioria, mesmo, em antigo italiano do século XII, e não consigo traduzi-los. Gordigiani. A quem for tentado a ver nessa comunicação uma transmissão de pensamento da senhora americana para o médium, lembramos que os sonâmbulos propriamente ditos geralmente não compreendem as perguntas que lhes são feitas em línguas estrangeiras. Ora, segundo o relato, a intervenção de um intérprete era necessária, o que nos garante que estamos realmente diante de um fenômeno espírita verdadeiro. Além do mais, o assombro da senhora B.M. denota claramente que ela não pôde sugerir a resposta, já que ficou apavorada com ela. Passemos, agora, à análise de outros documentos ainda mais demonstrativos, se é que isso é possível, do que os precedentes. Veremos neles autógrafos autênticos dados por médiums que nunca conheceram as pessoas cuja letra reproduzem com surpreendente fidelidade.